Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, iniciemos mais este momento de estudo do Catecismo da Igreja Católica, fazendo a oração de São Tomás de Aquino, é a oração do estudante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade, faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, agora nós vamos iniciar este estudo no número 2578, que traz a figura de Davi, né? O subtítulo é Davi e a oração do rei. Já estudamos Abraão, Moisés e agora Davi. Davi foi um grandíssimo personagem, uma grandíssima personagem do Antigo Testamento. Se nós quiséssemos dividir o Antigo Testamento em dois blocos, poderíamos falar sobre o Antigo Testamento antes de Davi e depois de Davi. Tanto que a Sagrada Escritura diz que Davi foi o homem, o rei, segundo o coração de Deus. E o Catecismo da Igreja traz aqui. Apesar de Davi ter pecado muito, e nós conhecemos a história de Davi, sabemos que o arrependimento dele foi muito também. Exatamente por causa desse arrependimento profundo, é que Davi teve a sua vida totalmente renovada. Ele experimentou profundamente o perdão de Deus. E o perdão de Deus o renovou profundamente. Por isso ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Experimenta não só a queda do pecado, mas experimenta também a graça de Deus que o transforma num novo homem, né? E todo esse número, que vai de 2578 até 2580, falando sobre Davi, ele tem, ao que me parece, a intenção, o objetivo de mostrar o seguinte, que existe uma espécie no Antigo Testamento, assim, em grandes linhas, um deslocamento desse entendimento do que é a oração. A oração mais a nível pessoal, como nós encontramos em Abraão e depois em Moisés, eles que aprendem a se tornar homens de oração e poderíamos dizer que também mestres de oração. Mas essa oração agora que se desloca ou se coloca também em um nível não só da pessoa, mas do lugar que se transforma também agora em lugar de oração. Porque vejam só, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2578, diz que a oração do povo de Deus vai expandir-se à sombra da morada de Deus. Quer dizer, aqui nós temos uma oração que também ela se coloca na sua dinâmica de transformar um lugar em lugar santificado. E um lugar, não só a pessoa, mas em um lugar como um lugar específico de culto a Deus, onde as pessoas vão também para aprender a rezar. Diz o Catecismo que isso aconteceu primeiro na Arca da Aliança, né, que o povo, enquanto não tinha o seu templo especificamente para louvar a Deus, eles tinham uma Arca da Aliança que simbolizava a presença do próprio Deus no meio do povo. E toda vez que eles paravam, eles armavam uma tenda, e aquela tenda é onde se colocava a arca, aquele era o lugar específico dos sacerdotes e do sumo sacerdote rezarem. Mas também o templo. Quem construiu o maior templo não foi nem Davi, foi o filho de Davi, Salomão.
que construiu um grande templo para Deus, né? E ele ornou esse templo com as coisas mais caras e mais preciosas que existiam naquela época, exatamente para poder mostrar a grandiosidade de Deus, né? E o catecismo traz, por exemplo, a figura de Samuel, que junto com a sua mãe Ana, e é a sua mãe Ana, a mãe de Samuel, que ensina Samuel a ser um homem que se comporta corretamente na presença de Deus. Mas Samuel não aprende só com a sua mãe, aprende também com Eli, que era sacerdote, que ficava no templo oferecendo os sacrifícios a Deus pelo povo. E Samuel é entregue ao sacerdote Eli para aprender o quê? A discernir o chamado de Deus. Samuel tem que aprender a escutar a voz de Deus e discernir a voz de Deus no seu coração para saber que caminhos tomar. E ele fazia isso exatamente no templo, junto com Eli. Então o templo, o sacerdote, os pastores do povo se tornam mestres da oração, porque no templo eles aprendem a rezar e ensinam os outros também o comportamento diante de Deus e a escutar, a discernir a voz do Senhor, né? Davi, como rei por excelência, ele é um rei, mas ele também é a figura de um pastor que reza pelo seu povo. Ele é um rei não só que comanda, ele é um rei, mas ele é um rei pastor, que comanda e reza pelo seu povo. E o rei esse que se submete à vontade de Deus, né? Davi se submete à vontade de Deus e o seu louvor e o seu arrependimento serão modelos para o povo. Davi é considerado como o autor dos salmos, tocava muito bem a harpa, né? Então, o jeito dele louvar a Deus com o canto dos salmos e o fato dele ter se arrependido profundamente pelo pecado cometido, tornam Davi, então, um modelo para o povo. O modelo daquele que sabe louvar e o modelo daquele que sabe se arrepender como quando comete o pecado, né? Então, Davi, sendo rei, ungido por Deus, para se tornar também o pastor do povo, ele, na oração, ele vai aprendendo a aderir à fidelidade de Deus, à promessa divina. Sobretudo a promessa de um Deus que nunca abandonaria o seu povo, como falavam tantos profetas, né? Então, Davi, ele adere porque ele acredita na fidelidade de Deus, ele confia amorosamente nesse Deus, esse que é o único Rei e Senhor. Claro que sabemos que para nós cristãos, quando falamos de Davi, nesse rei extraordinário, mas que encarna em si também a figura de pastor que reza pelo seu povo e se torna modelo de oração pelo seu povo, lembramos que Davi poderia ser a figura do próprio Cristo. Cristo é o rei, Cristo é o pastor, Cristo é o modelo de oração, Cristo é o sentido da nossa própria oração. E terminando esse bloco de estudos sobre Davi e a oração do rei, no número 2580 fala especificamente do templo, né? Ou seja, o povo de Israel, quando se fixa na terra prometida, ele também sente a necessidade de ter um lugar físico, quer dizer, um templo, para poder mostrar a grandiosidade do seu único e verdadeiro Deus. A mesma coisa que faziam os povos pagãos, que erigiam templos para poder adorar os seus deuses. Israel também constrói o templo na figura de Salomão, que é o filho de Davi, para mostrar a grandiosidade do seu único e verdadeiro Deus. Esse templo é dedicado, quer dizer, é um templo onde deve-se fazer somente as orações, nada mais além disso, porque é um templo dedicado a louvar a Deus e é um templo onde as pessoas vão para aprender também a rezar a Deus, para encontrar Deus na oração. Essa oração de dedicação do templo, a gente encontra na Bíblia, no livro do Êxodo, quando Salomão vai dedicar esse templo, e temos uma oração bonita porque ele recorda toda a vida do povo, toda a vida passada do povo, desde a escravidão até aquele momento, né? E isso faz com que o povo possa relembrar todos os momentos em que Deus esteve com eles, apesar de seu coração endurecido. Então, que também o nosso templo, também as nossas igrejas católicas, se tornem lugares onde nós vamos
para aprender a cultuar o nosso Deus, para louvar, se torne de fato casas de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.